Bom demais ou não? Quem quiser, abre a câmera aí para a gente estar junto, se conhecer, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Rosenberg. Meu objetivo aqui é te mostrar um pouco mais de como é que eu escalei minha empresa de mentoria, tá certo? Esse daqui é um webinário que eu faço toda terça-feira para quem vende mentoria. Então, se você não vende mentoria, não quer estruturar sua mentoria, não quer escalar sua mentoria, eu te sugiro a sair dessa reunião, porque não vai fazer sentido nenhum você estar aqui. Tá bom? Mas se você quiser escalar sua mentoria, quiser entender um pouco mais do que a gente faz relacionado à oferta, funil, a comercial, quais são os detalhes da nossa operação, eu acho que pode valer a pena para você, tá bom? Abre sua câmera aí, se você estiver junto, e bora. Galera, esse webinário que eu faço aqui, eu gosto de fazer ele, inclusive de terça-feira, pelo seguinte, tem menos gente. Eu faço uma segunda-feira, que é para dono de agência e gestor de tráfego, que é um público que eu vendo mentoria. E geralmente segunda-feira entra tipo 300, 350, 400 pessoas. Esse daqui é um que geralmente bate 100 pessoas, né? Então agora tem acho que 60, geralmente acaba batendo umas 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Então, por que eu falo que eu gosto? Porque geralmente eu consigo trocar mais ideia e fazer até de forma mais personalizada essa call, entender quem está aí, trocar uma ideia. Fechou? Então é isso. Galera, para a gente começar, eu vou só fazer o seguinte. Eu quero fazer duas perguntas só aqui no chat. Manda um alô aqui no chat só para eu saber se já está funcionando. Manda um alô aí só para eu saber se liberou. Boa, aí sim. Galera, eu não gosto de enrolar aqui, eu vou direto ao ponto. Eu odeio quando eu entro numa call e fica enrolando pra caramba para começar. Mas eu só quero fazer duas perguntas. Você vende mentoria do quê, né? Você é mentor de empresários, sou mentor de palestrantes, sou mentor de comunicação? Manda aqui rapidão, só para entender, você vende mentoria para qual público? Mas assim, mentor de negócios, mentor de empresários? Manda aí para eu saber. Rapidão. Ó, mentoria para empresários, mentoria para decoração, lojistas e arquitetos, legal. Mentoria para personal trainer, mentoria de empresários para liderança e vendas, mentoria para dono de agência, mentoria para nutricionista, mentoria para vendedor de marketplace, da hora. Agência de marketing, mentoria para vendas marketing, empreendedores sem estrutura, mentoria financeira, legal. Agora, última dúvida que eu acho que eu vou fazer aqui, tá? O que você quer saber nessa call que vai fazer valer o seu tempo aqui? O que você quer saber da minha parte para eu conseguir contribuir aí contigo? Aproveita, fala o que você quer saber que eu vou mostrar aqui agora no Google Meet. Fechou? Já vou compartilhar minha tela. Manda aí para eu saber o que você quer saber da minha operação ou o que você quer aprender, sei lá. Manda aí para eu entender. Qual que é a sua dificuldade hoje? Como escalar, vender, como lotar a agenda do closer, como precificar corretamente. Deixa eu ver. Captação de lead qualificado, funil de captação de lead para agendamento de call, aprender nunca é demais, quero conhecer esse seu funil. Ixi. Qual funil você usa, faz call individual, quero saber como você faz um webinário tão eficaz. Boa. Show de bola. Tá bom, bora nessa. Eu vou compartilhar minha tela. Boa, então deixa eu compartilhar minha tela aqui. É o seguinte, qual é o objetivo da call de hoje aqui? Te mostrar como é que eu fui dos R$6.000 por mês vendendo mentoria. Foi meu primeiro mês vendendo mentoria, eu bati 6 mil. Depois de 1 ano e 3 meses, eu bati R$805.000. E não foi um lançamento que do nada eu fiz e bateu 800 mil, não, é 800 mil recorrente. Hoje a gente faturou um pouco mais do que isso, a gente fica numa faixa de 250 mil por semana, né? Então dá praticamente 1 milhão por mês. E basicamente é isso. Agora, só para você entender, esse aqui é meu Instagram, eu não diria principal, tá? Pode até ser principal, mas é só 2 perfis, né? Eu tenho um que é para dono de agência de marketing,
e gestor de tráfego, ensino eles a venderem para brasileiros nos Estados Unidos, cobrar em dólar sem falar inglês, então é um público. Mas provavelmente você veio através desse Instagram aqui, feuzenberg.m, M de mentor, de mentoria, tá? Então, fui do 0 aos 800 mil por mês, em 1 ano e 3 meses com a minha mentoria. Aqui eu só falo sobre escala de mentoria e tudo mais, aqui eu falo sobre com o público de donos de agências. Então, esse aqui é um pouco do background, né? Só para vocês entenderem rapidamente, a minha primeira, vamos dizer, empresa, assim, foi uma agência de marketing aqui no Brasil, né? E eu comecei a vender aqui, só que eu tinha muita dificuldade de fechar contrato de R$1.000, R$1.500, R$2.500, eu ficava nessa. Eu cobrava uma média de R$1.500, comecei a quebrar muito a cabeça aqui no Brasil para fechar esse tipo de contrato. Resumo da ópera. Eu tive uma dor de cabeça gigante com a minha agência, até o momento que eu comecei a vender para brasileiro que empreende nos Estados Unidos. E aí, ao invés de cobrar R$1.500 por mês, eu passei a cobrar $1.500 por mês no mesmo serviço de marketing, para fazer tráfego, esse tipo de coisa. E aí minha agência começou a dar muito certo. E quando começou a dar muito certo, vieram outros donos de agência de marketing e falaram assim, pô, Felipe, o que você está fazendo? Eu quero entender um pouco melhor na prática o que você está fazendo e tal. E aí que eu vendi minha primeira mentoria, eu lembro até hoje, ó. Foi ver aqui, em abril de 2024, foi meu primeiro mês vendendo mentoria. Tudo isso daqui é print real da minha DRE, tá? Então é isso. Aí a minha primeira mentoria foi essa de R$1.000, de um cara que chamava Jonas. Ele entrou no Google Meet e tal, e comprou. Eu nem vendi, ele só falou, quanto você cobra para mim entregar uma hora aí do seu tempo? Eu falei, sei lá, tal valor. Ele, eu pago tanto. Eu falei, beleza. Saiu 1.000 pontos. Só que foi a primeira mentoria. Então, só para vocês entenderem, eu vendi nesse mesmo mês uma de 1.000, outra de 2.000, outra de 1.000, outra de 2.000. Então, como que eu fazia? Eu vendia só mentoria individual, uma call comigo R$1.000, duas calls comigo R$2.000, simples assim. Primeiro mês, abril de 2024, eu faturei 6.000. Depois, se liga, eu faturei 10.000. Junho, eu botei mais energia, eu faturei 41.000. E julho, eu faturei 62.000. Então, basicamente, em 4 meses, eu fui do 0 aos 62.000 de faturamento. O que eu fazia nessa época, até para você entender? Se você rolar lá para baixo, ó, tem 434 publicações, você vai encontrar o que eu estou falando, mas basicamente o que eu fazia? Eu fazia esse tipo de carrossel, essa foi minha jornada para atingir 100.000 por mês na minha agência, aí contava tal, toda a jornada, e no final, comenta tal coisa, eu vou te mandar tal coisa no direct, geralmente era assim. A galera vinha comentando, funil, 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 eu pegava a galera que tinha uma foto que eu achava que poderia comprar, chamava no direct, agendava a reunião e vendia. Então, basicamente, o que eu fazia? Social selling, né? Levando para call de vendas. Se você olhar para isso, eu chamo esse momento, talvez você esteja nesse momento de 0 a 50 mil reais por mês, de um momento de validação. Então, você está validando o porquê você é útil para as pessoas, por que as pessoas querem te pagar, se faz sentido ou não você falar sobre tal coisa ou sobre tal coisa, você está validando o que você faz, né? E nesse momento aqui, o que eu fazia? 8 calls de venda por dia. Então, eu fazia, na parte da manhã eu cuidava do meu primeiro negócio, que era agência, e na parte da tarde eu comecei a focar na mentoria. Então, 14, 14,5, 15, 15,5, 16, 16,5, 17, 17,5, eu fazia 8 reuniões de venda de 30 minutos cada uma por dia. Aí chegava 6 às 7, eu fazia uma entrega de mentoria individual. Das 7 às 8, outra mentoria individual. Então, por mais que eu botei 60 mil limpo no bolso, e começou a ficar muito interessante, porque eu falei, porra, tô botando bastante dinheiro limpo no bolso, porque mentoria, o grande jogo de mentoria é botar dinheiro na pessoa física, tá bom? Tem muita gente aí do mercado de mentoria high ticket, sei lá, que fala que você tem que vender mentoria high ticket de 40 mil reais e cobrar, sei lá, no boleto parcelado. Não faz sentido nenhum você ter uma empresa de mentoria e vender na recorrência, tá bom? Porque mentoria serve para colocar dinheiro no bolso, na pessoa física. Então, por mais que isso daqui foi bom, de eu colocar 60 mil limpo e tal, chegou a ter muito trabalho, né, no dia a dia. Fazia muito call, e era, sei lá, 8 reuniões, às vezes para 1, 2 vendas no dia. E aí eu tinha que entregar as 2 mentorias individuais que eu vendia. Aí eu falei, bom, ok, já validei que para que as pessoas querem comprar de mim e tal, mas eu preciso achar uma forma de escalar. E quando eu busquei escalar, a primeira coisa que veio na minha cabeça é fazer um lançamento. Por quê? Porque é muito sexy, né? Muito atraente você ver o resultado de quem faz lançamento.
o cara faz uma live, abre no YouTube, abre carrinho e faz 5 milhões de reais num dia. Aí você fala assim, porra, eu preciso fazer isso também. Se eu tô vendendo tanto assim 1 a 1, imagina se eu fizer um lançamento. Em agosto, setembro e outubro, vocês vão reparar que eu vendi menos. Agosto 38, setembro 12, 6 mil em outubro. Por quê? Porque eu estava só preparando a audiência para chegar no dia do lançamento e vender ao vivo. Que o lançamento ia ser dia 10 de novembro. Quando eu fiz isso, eu deixei de vender por 3 meses, que foi agosto, setembro e outubro. Botei 50 mil reais de tráfego durante esses meses. E quando chegou novembro, eu ia fazer o lançamento. Resumo da ópera. Chegou no dia do lançamento e a gente vendeu 11 mentorias só. 11 mentorias de 3 mil reais, pelo menos foi em grupo, mas foi 11 mentorias, deu 33 mil reais de faturamento. Quando eu vi isso daí, eu não vou mentir, eu fiquei frustradíssimo. Assim, eu acho que 2 dias de cama, sem querer sair da cama de tão frustrado que eu fiquei, porque a gente, inclusive, eu e meu sócio Fabrício, que está ali, a gente criou um grupo no WhatsApp que chamava Squad de Time 336, que a gente queria fazer 336 vendas de 3 mil reais, que daria mais de 1 milhão. A gente fez 11, que deu 33 mil. Quando eu chegou nisso, eu falei, cara, quer saber? Ferrou. Só que meu sócio, Fabrício, ele falou assim, deixa eu fazer o seguinte, a gente já não estava fazendo reunião 1 a 1 em julho ali e tal, beleza? Vamos voltar a pegar os leads que viram o lançamento, mas não compraram. E a gente volta a fazer K1 a 1. Foda-se. Falei, quer saber? A gente tem que pagar a conta mesmo do tráfego, pelo menos eu não vou sair no 0 a 0. E aí comecei a fazer isso. Em novembro, a gente faturou 90 mil reais. Foram uns 33 mil do lançamento e mais uns 60 mil aí, mais ou menos, de venda 1 a 1 que a gente voltou a fazer. Só que, olha que bizarro. Eu comecei a reparar que antigamente eu precisava de fazer 4, 5 reuniões para ter uma venda. Um ticket muito menor. Depois, em novembro, a gente pegou a galera que viu o lançamento, mas não comprou, e aí gerava reunião com eles, era 2 reuniões, uma venda. Uma reunião, às vezes uma venda. Tinha dia que era 3, 4 reuniões, eram 3, 4 vendas. Bizarro, conversão gigante. Eu falei, pô, Fabrício, o que tá acontecendo, cara? A galera tá comprando muito mais fácil. E às vezes em muito menos tempo, tipo, em 15 minutos a pessoa pagava. E aí que eu tive o primeiro insight que mudou 100% do meu jogo de venda de mentoria, que foi o quê? Primeiro, as pessoas não querem comprar produto high ticket, caro, que seja, ao vivo. Ninguém vai te pagar 5, 10, 15, 20, 30, 60 mil reais ao vivo. E se pagar, saiba que você poderia converter muito mais se fosse no 1 a 1. Por quê? Porque essa pessoa tem objeções, tem dúvidas, tem medo, e você precisa quebrar isso, às vezes no 1 a 1, para fechar. Esse foi o primeiro insight que eu tive. Então, esse negócio de fazer lançamento ao vivo dá certo para alguns. Mas, sinceramente, para mim e para todos os outros que eu conheço, amigos meus também vêm de mentoria, é foda fazer lançamento. O segundo insight, esse foi o mais valioso que eu tive, foi assim, por que essa galera tá comprando muito mais fácil de mim? E aí que eu achei o ponto. Esse cara, ele já tinha visto o lançamento. Ele já sabia meu nome, já sabia do meu resultado, já sabia que eu era bom no que eu fazia, porque eu ensinei algo no lançamento. Ele viu o case de aluno, viu uma série de coisas e só depois caiu na reunião de vendas. Então esse cara, ele tá muito mais pronto para comprar do que um cara que viu um anúncio meu no Instagram do nada e pum, caiu na reunião de vendas. Esse cara nem sabe meu nome às vezes. Você, por exemplo, você tá aqui nessa call, talvez você não me conhecia há 2 dias atrás, você viu um anúncio meu, agora você tá me ouvindo aqui. Tá? Então, isso que eu entendi. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer então um lançamento por semana, só que ao invés de vender ao vivo, eu vou gerar reuniões para durante a semana eu ir vendendo. Em dezembro, a gente fez isso, 4 semanas, 208 mil. Desde dezembro de 2024, toda segunda-feira, meio-dia, eu estou no Google Meet, religiosamente. Agora, Fabrício, quantos webinários a gente já fez esse daqui contando? Esse daqui é o 119 webinários que a gente já fez. Então, isso a gente manteve a constância. Aí, dezembro, 208 mil. Janeiro, 214, fevereiro, 227, março, 351, abril, 394 mil, maio, 480, e de maio para junho deu um salto, foi 800 mil reais.
Felipe, como assim? Por que deu esse salto? Na verdade, todo esse faturamento aqui, ó, 470, 80, 394, é tudo do MVD, que é para donos de agência e gestor de tráfego. Só que, em junho, com o MVD, eu faturei 558, então deu um salto de 480 para 558. Mas de onde que veio os outros 200 e tanto para bater 800 mil? Nessa época aqui, a gente começou a crescer tanto nossa mentoria, que começou a cair um monte de mentor na minha call de segunda-feira, que é para dono de agência que não tem nada a ver. E a galera vinha até mim e falava assim, eu vendo mentoria, eu quero saber o que você está fazendo, como é que você está botando tanta gente no Google Meet, como é que você está vendendo tanto assim e tal. Aí eu falei, cara, hoje em dia eu não ensino isso e tal. Começou a vir umas 10, 15 pessoas, eu falei, quer saber? Vou começar a ensinar essa parada. Em junho mesmo, a gente criou o MVM, que foi o para mentores, ensinar mentores a escalar igual a gente fez. Eu já faturava 560 mil quando eu passei a ensinar outros mentores. Então, no primeiro mês vendendo mentoria para mentores, a gente faturou 246 mil. Então, se você somar as duas operações, dá 800 mil. E desde então, a gente vem faturando 800, perto de 900 mil, um pouco mais, né? Desde então, tá? Então, por que eu tive esse resultado? Antes só de eu falar sobre isso, eu vou mostrar exatamente no detalhe quais são os pontos. Mas repara, eu demorei 1 ano e tanto para bater 250 mil com a minha primeira operação de mentoria. Mas no primeiro mês com essa nova operação de mentoria, eu já bati 250. Por quê? Porque o resultado que você ainda não tem é pelo conhecimento que você ainda não tem também. Porque se você tivesse esse conhecimento, você já teria o resultado que você quer ter. Parece doideira isso, mas é real, certo? Por quê? Porque eu já tinha quebrado muito a cabeça no começo, tudo que eu já tinha errado, tudo que eu tinha acertado, só fiz o que dá certo no MVM já deu certo. Né? MVD é mentoria vendendo dólar, MVM é mentoria vendendo mentoria. É basicamente isso. Tá, mas até para vocês verem de forma mais recente, esse aqui foi a semana 9 ao dia 15 de fevereiro, né? Uma antes do carnaval, se não me engano, que eu botei aqui o print. Então, hoje eu tenho 2 operações de mentoria. Essa aqui foi uma operação 1, que são meus closers, total dessa semana, 201 mil. Aí, somando a segunda operação, a gente faturou 47 mil, dá 250 mil na semana. Basicamente isso. Então, como que eu gero esse faturamento aqui? Através disso daqui, ó. Esse daqui é o meu Google Agenda, vocês estão vendo aí, esse daqui é o meu. E esse daqui é um dos meus closers. Então, essa daqui é a agenda de um closer meu, essa daqui é a agenda de outro closer meu, essa aqui é a agenda de outro closer meu. Aqui também foi carnaval, né? Deixa eu pegar uma semana normal. Outro closer meu, outro closer meu, outro closer meu. Tá? Se você pegar na outra semana, também é assim. Na outra semana, também é assim. Na outra semana, também é assim. Pode acompanhar os números aqui, você vai ver que é toda semana assim, né? Esse aqui, inclusive, é a primeira semana do ano. E olha o resultado que já gerou, né? Então, eu também não vou ficar voltando tanto, mas o que você tem que entender é o faturamento com mentoria, ele vem através do número de reuniões que você faz na semana. O seu faturamento semanal depende do número de reuniões que você faz na semana. Então, esse é um dos pontos. Mas, depois de eu ter atingido esse resultado, eu descobri que são 3 pontos principais que fazem ter essa escala massiva com mentoria. Então, o que você precisa anotar? Se fosse você, essa call, ela está sendo gravada, mas a gente não libera a gravação. Se fosse você, eu prestava atenção nisso daqui, tá? Se quiser anotar. Primeiro ponto é o O, de oferta, tá certo? O F é de funil. E o C é de comercial. Se você mandar bem nesse OFC, oferta, funil, comercial, na sua mentoria, é só isso que você precisa para escalar forte. Se você ajustar cada ponto disso daí, é isso que muda o game, tá? Então, a parte de oferta, qual que é o negócio? A oferta é aquilo que você vende, como que você embala isso, a precificação e tudo mais. Primeiro ponto é, no começo você tem que vender mentoria individual. Por quê? Porque mentoria individual vai fazer você validar mais rápido aquilo que as pessoas querem comprar de você, o que faz sentido, você conversa com o seu público, entende as dores de forma mais individual e fica mais fácil de você pegar as manhas. Só que você não consegue escalar de verdade se você não tem mentoria em grupo. Tem gente que chama de programa de aceleração, programa de não sei das quantas, mas é tudo mentoria em grupo. Por quê? Porque é assim que você consegue escalar e botar bastante gente, né?
e fazer isso. E a entrega da mentoria tem que ser cíclica, não pode ser por turmas, abrir turmas, senão isso daí empaca muito o resultado. Essa é a primeira coisa. Só que a parte mais importante da sua oferta é que ela tem que ser uma oferta irresistível. Quando eu digo irresistível, você tem que gerar o sentimento de que o lead vai falar assim, pô, eu vou ser burro se eu não comprar essa oferta dele. Como faz para o lead se sentir burro de não comprar de você? 2 Ds. É o dor e o desejo dele. Você tem que resolver a maior dor do seu público e chegar no maior desejo do seu público. Se você não conhece muito bem, você tem que fazer mais reunião de vendas para entender qual que é a maior dor e o maior desejo do seu público. Só que lembra de uma coisa, geralmente, o seu público, o seu lead, é o que vai comprar a sua mentoria, é o você de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Tá certo? Era o mesmo cara que você agora tem X resultado, mas você há 2, 3 anos atrás estava num momento, estava com tais dificuldades, você fez tal coisa e chegou em tal resultado. Esse cara, às vezes, ele está aqui e ele precisa rampar. Então, geralmente, quem vai comprar a mentoria de você é o você mesmo, só que de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Certo? E como é que faz para embalar tudo isso? Você tem que ter um mecanismo único forte. Se você não tem um mecanismo único forte, esquece, não dá. O que é mecanismo único? Isso daí parece aqueles termos de faculdade, mas que, sinceramente, não tem nada disso. É realmente algo que muda o game. Mecanismo único é como você embala a sua comunicação para se tornar diferente dos outros. Vou te dar um exemplo. Alguém aqui já viu, sei lá, mentor de posicionamento e imagem no Instagram? Tipo, são todos iguais. Todo fortinho, de terno, gravata, gravando, fumando charuto, uma poltrona dessa daqui. É verdade ou não? É todo mundo igual, tá certo? Ninguém é único. O mecanismo único é a forma que você embala a sua comunicação para ser diferente. Tem um monte de ponto preto e você é um ponto branco. Tá um ponto cheio de ponto verde, você é um amarelo, que chama atenção. Como faz para criar um mecanismo único? Vou te dar um exemplo. Eu vendo para dono de agência de marketing. Eu poderia falar assim, ensino donos de agência a baterem 100 mil por mês, certo? A bater 100 mil por mês. Isso daqui eu faria, e outros 100 concorrentes, 200 concorrentes falam a mesma coisa. Só que, para minha sorte, eu comecei a vender para brasileiro nos Estados Unidos. Então, isso por si só já começou a me diferenciar. Então, não é que eu ensino o dono de agência a bater 50 mil, a 100 mil. Eu ensino o dono de agência a bater 100 mil por mês, vendendo para brasileiros nos Estados Unidos. Então, o cara já está convencido de que ele quer bater 100 mil por mês, mas ele quer comprar de você porque você tem uma forma diferente de vender para brasileiros nos Estados Unidos. Isso é um mecanismo único. Agora, quando as pessoas começam a te copiar, isso é normal, tem muita gente que copia, inclusive que tira print aqui do meu Google Agenda, que faz a mesma coisa que eu faço. Aí todo mundo agora quer fazer call segunda-feira, meio-dia, mas eu comecei a fazer esse negócio. As pessoas começam a copiar, é normal, quando você cresce, vem muita gente, e tá tudo bem, ok? Mas qual que é o segredo aqui? Você se tornar cada vez mais específico, certo? Específico. Então, por exemplo, ensino dono de agência a bater 100 mil por mês, vendendo para brasileiros nos Estados Unidos, fechando apenas 12 contratos de $1.500 por mês, sem precisar falar inglês. Entende? Quão mais específico isso é? Então, o segredo aqui para você realmente ser diferente é cada vez ser mais específico com aquilo que você faz. O que você faz tem que ser sexy, tem que chamar atenção, tem que ser algo diferente, certo? Então, essa é a primeira parte aqui da oferta, mas eu não vou ficar gastando muito tempo aqui, eu vou direto aqui para o funil, certo? Por quê? Porque talvez o funil é a parte mais importante aqui. Eu não consigo falar que é a mais importante, porque não adianta de nada você ter um funil que o principal objetivo é gerar demanda. Se você não tem uma boa oferta, não tem um bom comercial, você não vai vender. Mas, aqui é um ponto muito importante, tá? Funil basicamente é o quê? A forma de você gerar demanda, gerar reuniões. Hoje,
A maior parte da galera roda sessão estratégica, roda social selling, roda indicação, funil de VSL, low ticket, sei lá. A maior parte é isso daí, né? Então, até trocar aqui, indicação nem vou contar, porque eu vou te contar. VSL levando para o WhatsApp, etc. Só que, qual que é o grande problema desses funis? Não é que eles não funcionam, e eu já testei todos, só por isso que eu falo, tá? Eles funcionam, você vai ter resultado. Vai ter muita gente que tem resultado xoxo com isso. Por exemplo, eu conheço um cara que ele botava 20 mil reais de tráfego em sessão estratégica e voltava 40 mil, ou seja, um ROAS de 2. É muito pouco. Hoje, se vocês terem uma ideia, eu boto 20 mil reais de tráfego na semana, depois eu falo mais no meu funil, mas eu boto 20 mil reais de tráfego na semana e volta mais ou menos de 200 a 250 mil por semana também de faturamento. Então, é um ROAS de mais de 10 vezes, ou seja, cada R$ 1 volta pelo menos 10. Então, se você não faz isso, fica muito ruim, tá certo? Agora, qual que é o grande problema de cada um desses funis? É que geralmente você faz um anúncio ou você faz um post, sei lá, conteúdo orgânico geralmente me dá na mesma, né? Aí você leva para uma landing page, para um formulário, né, sei lá. E aí sua equipe entra em contato e faz a reunião de vendas. E aqui você espera que saia a venda. Só que como que o cara vai comprar de você se ele só viu um anúncio seu, viu uma landing page sua? Aí você espera que ele esteja na reunião de vendas e esteja pronto para comprar. Esse cara não vai comprar. E se comprar, a conversão é muito baixa. Você vai precisar fazer 5, 6, 7, 8, 9, 10 reuniões para ter uma venda. E o maior problema é o seguinte, tem muitos aqui que você é o mentor, você é o expert, você é o cara, e aí você é o seu próprio vendedor, você agenda a reunião para você mesmo. Você pode ter certeza que você vai converter bem, ok, você vai fazer reuniões e vai vender, porque você é a autoridade. Começa a contratar a equipe comercial, closer, para vender por você. Esse cara nunca vai passar o tanto autoridade quanto você que é o expert, ou seja, a conversão diminui mais ainda. Às vezes o seu closer precisa fazer 10, 12 reuniões para ter uma venda. Bizarro. Mas por quê? Porque esse cara não te conhece, você espera que na reunião de vendas ele simplesmente compre de você. Porque o maior problema é que você pegou lead frio que agendar reunião. Qual que é o grande segredo do funil? Tornar leads frios em leads quentes e conscientes. Aqui que é o grande segredo. Se você não sabe fazer isso daqui, aqui que mora o gargalo principal. A pessoa não vai comprar de você algo caro, de 5, 10, 15, 20, 30, 60 mil reais, se ela não conhece você, não sabe os seus resultados, não está quente, não está consciente. Certo? Então ela está fria. Tem muita gente que quer o quê? Lead qualificado. Só que deixa eu falar um negócio. Lead qualificado não compra. Tá certo? Lead qualificado não compra. Lead qualificado é ruim? Não, eu adoro lead qualificado, mas quem compra de verdade é lead quente e consciente. Por quê? Porque o cara aqui, ele pode faturar, sei lá, R$ 1 milhão por mês. Ele tem bastante dinheiro, pode te pagar, ok. Esse cara aqui, ele pode faturar 20k por mês. Muito menos. Só que, o cara ter dinheiro não necessariamente quer dizer que ele quer comprar de vocês, daí já é outra história. Agora, o cara que fatura menos, que seja, mas tá quente, tá consciente, tá educado, entende quem você é, entende o seu resultado, tá quente da sua mentoria, esse cara arranja dinheiro para te pagar. Ele pode arranjar cartão da tia, da mãe, pegar dinheiro emprestado, ou mesmo o próprio dinheiro, que seja pouco, mas ele pega o dinheiro ali e compra. Por quê? Porque esse cara tá quente. Então, o ideal é que você tenha lead QQC, que é lead qualificado, que é ótimo, quanto mais qualificado, melhor, mas quente e consciente. Como que eu faço para aquecer o lead, né, toda semana? Eu rodo um único funil. Eu não estou querendo te convencer de nada, só estou falando da minha realidade, inclusive o que eu estou fazendo agora, e você pode fazer se você quiser também, mas eu já testei todos os outros funis de low ticket, evento, lançamento pago, esse tipo de coisa, mas o funil que mais funciona, para mim pelo menos, e para a galera que eu conheço, mentorar também, webinário semanal. Tá certo? Por quê? Qual que é a grande graça do webinário semanal? Você faz um anúncio, essa pessoa cai numa landing page, depois ela cai num grupo VIP do WhatsApp, né, do grupo do WhatsApp, depois essa pessoa cai numa reunião de vendas, e aí você espera que saia a venda. Ah, desculpa, eu pulei uma etapa, né, que é fazer o webinário. Então, qual que é a grande diferença, Felipe? Parece a mesma coisa.
o webinário aqui no meio. Por quê? Porque aqui esse cara te escuta falar por 1 hora e meia, e só depois ele decide agendar a reunião. Então, esse número de reuniões aqui que eu mostro durante a semana, ele pode até impressionar. Porém, nada serviria se esses leads aqui fossem todos frios, né? Tanto faz a quantidade de reuniões. O que importa é que essa galera aqui só agendou reunião comigo, com a nossa equipe, depois de ver um webinário com a gente, depois de me ouvir falar por 1 hora e meia. Geralmente esse cara nunca tinha nem ouvido falar do meu nome, Felipe Rosenberg, não sabia, mas ele caiu num anúncio, caiu numa landing page, caiu num grupo do WhatsApp, e ouviu o webinário e só depois agendou reunião. Você acha que é mais fácil você convencer um lead seu a comprar sem te ouvir falar, ou te ouvir falar por 1 hora e meia e só depois cair na reunião de vendas? O que é mais fácil? É óbvio, se o cara souber quem é você, se ele te ouvir falar, se ele for quente, consciente ao longo do processo. Então, aqui que está o grande detalhe. Hoje, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 operações de mentoria. Então, no total, a gente bota mais ou menos R$20 mil de tráfego por semana. E somando as duas, a gente fatura de 220 a 250 mil por semana. O que é isso? Um ROAS de 10 vezes. ROAS é o retorno sobre investimento em tráfego. Botei R$1.000 em tráfego, voltou 10 mil. Você teve um ROAS de 10 vezes. Então, hoje a gente bota mais ou menos R$20 mil de tráfego na semana e bota 220 a 250. Por quê? Porque a gente gera mais ou menos. Hoje, até para vocês terem ideia, esse webinário que eu faço aqui de terça-feira, ele é menor, né? Eu nem faço muita questão de escalar ele. Mas no meu normal, que é segunda-feira, por exemplo, aqui tem um print, 427 pessoas. Geralmente entre umas 350 a 430 pessoas, fica mais ou menos nessa faixa. Então, é mais ou menos isso. A partir disso, a gente gera mais ou menos 50% de agendamento das pessoas que estão ao vivo em reunião. Então, sei lá, se tem 300 pessoas, a gente vai agendar pelo menos 150 reuniões para os nossos closers, tá certo? Só para vocês terem ideia, essa aqui é a agenda dos closers, mas só para vocês terem ideia, 2025, ano passado, o Fabrício, que é meu sócio, que cuida da parte dos bastidores e tal, tirou print disso daqui, fez a conta. Só ano passado a gente fez 10.900 reuniões de venda, de mentoria. Então, se você for calcular, dá 43 calls por dia útil do ano. É muita coisa, tá certo? Quase 11 mil reuniões de vendas gerado apenas via esse funil, tá certo? Agora, não adianta de nada você ter um bom comércio, uma boa oferta, oferta maravilhosa e tudo mais, muito boa, não sei o que lá, você ser muito bom, passar muita autoridade, fazer um bom funil, e você não ter um bom, o quê? Sistema comercial. A primeira coisa do sistema comercial é o seguinte: hoje, a cada 3 reuniões, eu fecho uma venda. Isso dá uma taxa de conversão de mais ou menos 30%. Tem closer meu que é mais antigo, converte mais ou menos 40%, ou seja, a cada 10 reuniões converte umas 4 vendas. Tem closer meu que entrou agora e está fazendo, sei lá, 20% de conversão. Geralmente é assim. A cada 10 reuniões faz 2 vendas. Mas a média fica 3 reuniões por uma venda, 30% de conversão. Só que principalmente, 85% das vendas, o lead paga dentro de call. Não quer dizer que eu fecho 85% das calls de venda em venda. Mas as pessoas que me falam sim e que fecham comigo, 85% delas pagam dentro de call. Porque se você não sabe fechar a venda dentro de call, o lead sempre vai falar que precisa falar com a esposa, com o sócio, com o papagaio, que precisa pensar, que vai falar não sei o que lá, que vai ver planilha, e depois some. Você manda mensagem para ele e nunca mais te responde. Por quê? Porque o seu sistema comercial tem que ter o modelo para você fechar dentro de call. Isso daqui, a primeira coisa é o seguinte: cuidado com high ticket, certo? Tá muito na moda, né? Nossa, você tem que ter uma mentoria high ticket, você tem que cobrar high ticket. Cara, cuidado. Não é sempre que faz sentido você cobrar caro. Primeiro, na minha visão, você tem que cobrar o valor justo pelo que você entrega e condizente com o seu público. Essa é a primeira coisa. Quem é do nicho de emagrecimento nunca vai conseguir cobrar muito caro, a menos que você seja o Paulo Musi. Se você é do nicho de empresários, provavelmente é mais fácil. Tem outros nichos que são mais fáceis e nichos que são menos fáceis. Mas o maior problema do high ticket, e que a galera não te conta,
O cara que fala que vende no high ticket fala assim, eu faturo R$ 1 milhão por mês. Só que ele vende mentoria de 40 mil, que parece ser muito caro, mas na verdade ele vende em 10 vezes no boleto de 4 mil. Ou seja, ele fala que faturou R$ 1 milhão, mas na verdade ele recebe tudo 10% disso. Ou seja, se ele vendeu R$ 1 milhão, na verdade ele coletou de dinheiro mesmo no caixa 100 mil, que é 10% disso. Porque ele cobra em 10 vezes no boleto, parcelado. Então, para mim, mentoria é o melhor modelo de negócio para você botar dinheiro rápido, caixa rápido e realmente botar dinheiro na pessoa física. Agora, se tem um único modelo de você conseguir quebrar uma empresa de mentoria, você tem que ser um boçal. Desculpa a palavra. Mas é muito difícil. A única forma de você fazer isso é vender no boleto parcelado. Porque você se assusta pelo número, nossa, faturei R$ 1 milhão, mas na verdade na conta tem 100 mil. Não adianta de nada. Hoje, a gente tem um cash collected, que é um dinheiro coletado, ou seja, se eu vendo uma mentoria de 10 mil, quanto que eu coleto de fato no meu caixa? Hoje o nosso coletado médio é de 82%. Então a gente fatura mais ou menos R$ 1 milhão, um pouco menos, mas a gente coleta 82% disso, entra no caixa. O restante dessa porcentagem, dá 18%, o cliente tem até 30 dias para me pagar o restante. Então, eu não aceito boleto parcelado aqui na minha operação. Ou é no Pix ou em 12 vezes no cartão de crédito. Mas se for em 12 vezes no cartão de crédito, para mim tanto faz, porque eu recebo em 2 dias também no meu gateway. Uma taxa bem pequena, inclusive, de 2,7%. Então, é isso. Primeira coisa, cuidado com esse negócio de high ticket, é uma armadilha às vezes. Cobrar no boleto parcelado é uma armadilha. O segundo ponto você tem que ter o quê? Primeiro, closers certos, certo? Closers bons, onde achar esses caras e tudo mais. E por fim, um bom modelo comercial. Eu digo script, eu digo apresentação, né, de PDF e tudo mais, quebra de objeções e por aí vai. Só que, como que faz para ter uma conversão alta no sistema comercial? Você tem que ter um bom modelo comercial e tudo mais. Só que, principalmente, saber de onde que veio essa reunião. Se você pegou um cara na rua, do nada, e quis agendar a reunião com ele, esse cara não vai comprar de você. Agora, se esse cara te ouviu falar por 1 hora e meia, por exemplo, no webinário, esse cara compra muito mais fácil. Se você roda sessão estratégica, social selling aplicação, o cara provavelmente não te viu, você foi pegar tempo de tela, ele não deve ter te visto nem 5 minutos. E agora ele está na reunião de vendas. Então, esse cara, ele é muito mais difícil comprar. O webinar é diferente. As causas que você agenda, os meus closers não precisam fazer todo o processo de convencimento, de educação. Seu closer não é professor, nem você, tá? Talvez você seja aqui no webinário, mas na call de venda você não tem que ser professor. Você tem que tirar pedido. É diferente. Agora, tá bom, Felipe, já entendi, mas como é que eu faço para ter um webinário bom? O que eu faço? Se eu fosse você, eu anotava, tá bom? Não sei nem porque eu estou mostrando isso aqui. Qual que é a estrutura que eu utilizo no meu webinário? Estrutura de webinário. O que eu faço? Primeira etapa é quem é você. Então você tem que se apresentar, mas entenda, ninguém quer saber quem é você de verdade. Todo mundo só quer saber do resultado que você tem. Você tem que colocar o seu resultado na frente. Felipe, mas eu não falo de dinheiro, mas dinheiro não é resultado, o resultado é aquilo que o seu lead quer. Vou dar um exemplo. Outro dia entrou um cara aqui no webinário que ele era mentor de luto. Sabe quando você perde um parente e fica de luto? Ele perdeu a esposa dele, ficou em depressão, ele superou isso daí, hoje é um cara bom, beleza da vida. E ele passou a ensinar outras pessoas que perderam parentes, que estão em luto, a superar isso. Então, esse é o resultado dele, não precisa ser dinheiro. Mas ninguém quer saber da faculdade que você fez, quem você é, as pessoas querem saber do seu resultado. Primeira coisa. Depois, a segunda coisa que vem é a jornada, a sua história. Por quê? É aquilo que eu falei. Geralmente quem compra de você é o você de 2, 3, 4, 5 anos atrás. Então esse cara precisa ver a sua jornada, da onde você veio, o que você fez que deu errado, às vezes é o que ele está fazendo, e a virada de chave que você fez para ter resultado é onde você chegou hoje. Então essa jornada gera o quê? Identificação, né, com o lead. Segundo ponto, o terceiro ponto, na verdade, é o quê? A oportunidade. Qual foi a virada de chave única que você fez para chegar nesse resultado? Certo? Então, qual foi a grande virada de chave para você chegar nesse resultado? Só que
Se chegar até esse momento e você não entregar o quarto ponto, que é o conteúdo de valor, as coisas não dão certo. Por quê? Porque se você não entregar algo de valor para esse cara, ele sente que você só está gastando tempo dele e ele sai. Então, no final das contas, mesmo que o cara não esteja te pagando nada para estar te ouvindo, se você não der atenção para esse cara, não mostrar um conteúdo de valor para ele, ele fica bravo contigo e também você não consegue mostrar que você sabe do que você está falando. Então, o conteúdo de valor é muito importante. Mas, Felipe, como é que eu faço para entregar um conteúdo de valor, esse cara pegar o que eu sei e sair fora? Tem alguns detalhes invisíveis ao longo de tudo isso que eu estou falando, que mais para frente eu vou conectar os pontos. Tá? Depois que você entrega um conteúdo de valor, você tem que meio que falar assim, ó, cara, esse daqui é a ponta do iceberg, o que você pode fazer? Um plano individual, para entender o cenário dele, mostrar o melhor caminho para ele escalar, às vezes ajudar ele a sair do ponto A ao ponto B, olhando de forma individual, um plano individual, que na verdade pode ser também uma reunião de vendas, que se fizer sentido para ele e para você vender a sua mentoria, você pode oferecer e se tiver nexo para ele, ele compra. Simples assim, bem honesto e tranquilo. Tá certo? Então, um plano individual, que aí você vai gerar reuniões. No final do webinário, qual que é o ideal? Que você tire dúvidas. E, por quê? Porque dúvida é, na verdade, uma objeção, às vezes. E aí você quebra a objeção de todo mundo. Às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de outra. Então, você tira uma dúvida que, às vezes, é uma objeção e você vai quebrando a objeção de forma em grupo. Para quando chega na call de vendas 1 a 1, ou para você ou para o seu closer, que seja, esse cara ele já está muito mais lapidado para fechar muito mais fácil. É muito mais fácil de colocar a bola para dentro do gol. E por fim, uma coisa que eu faço é estudo de caso. Então, estudo de caso, na verdade, é mostrar case, né, de aluno seu, o que ele fez, tal, para chegar em tal resultado. Na verdade, se o webinar tem 7 etapas, pensa que cada dedo aqui é uma etapa. Ao longo das etapas, você tem que ir botando case de sucesso, ou seu, tá bom? Que às vezes o maior case que você tem não é de aluno, é seu, e tá tudo bem. Ou é de aluno, beleza. Mas você fala algo, você tem que comprovar esse algo. Fala algo, comprova esse algo. Tá certo? Então é muito importante você ir comprovando visualmente as coisas que você tá falando. Se você faz essas etapas aqui bem feitas, impressionantemente, isso daqui às vezes não é o bastante para você ter um bom resultado ainda. Ter esse tipo de resultado de, por exemplo, Felipe, eu não tenho 20 mil de tráfego para botar na semana. Beleza, mas você também não tem 9, 10 vendedores para gerar essa demanda toda. Você tem que botar tráfego proporcional ao que você faz. Mas se você bota R$1.000, R$2.000 com a técnica certa, tem que botar pelo menos 20, 30, 40 mil reais na semana. Só que isso não volta assim do nada. Você não vai pegar isso daqui que eu tô falando, aplicar e dar certo. A maior parte da galera que tenta fazer isso geralmente não dá certo. Por quê? Porque qual que é o negócio? Deixa eu descer aqui rapidão. Existe um detalhe que eu chamo dos detalhes invisíveis, que são coisas que te fizeram chegar até aqui, que provavelmente você não viu. E isso daqui que muda tudo. O detalhe que muda todo o jogo do negócio. Então, é como se fosse um parafuso muito importante de um motor, que sem um parafusinho aqui, o motor não funciona. E é real. Então, qual que é o negócio? Para você primeiro bater 100 mil por mês com a sua mentoria, você tem que entender que, na verdade, depois, né, eu chamo essa daqui a primeira fase de estruturação, que é ir de 0 aos 100 mil. A segunda fase, eu já chamo de fase de aceleração, tá bom? Que é você acelerar o resultado que você está tendo, que é ir de 100k para 400 mil por mês, tá bom? 100 mil por mês. E depois de 400 mil por mês aos 800 mil por mês. Então, eu separo nessas duas fases. Agora, o que você precisa para chegar nisso daqui? Quais são os pontos que você tem que interligar? Primeiro, uma oferta que seja irresistível. Presta atenção que a gente está chegando na parte mais importante dessa cauta. Uma oferta que seja irresistível. Segundo, que não seja sem boleto parcelado, tá certo? Sem vender um boleto parcelado. E sem depender a entrega, né? E sem a entrega depender muito do expert, do mentor, tá certo? Você tem que saber
vender, mas sem depender muito de você. O segundo ponto é você ter um funil que gera demanda, mas não uma demanda qualquer, uma demanda qualificada, ok? Quente e consciente. Em outras palavras, você tem que saber lotar a agenda com custo baixo. E, por fim, você tem que ter um sistema comercial que vende sem você, necessariamente, fazendo 3 reuniões para uma venda. Ah, Felipe, mas por que 3 reuniões para uma venda? Porque se você faz uma reunião, uma venda, você fala assim, nossa, estou muito bom. 2 reuniões, uma venda, muito bom. Não, na verdade, você não está muito bom, você tem que aumentar seu ticket. Você está fechando tão fácil, tem que aumentar. Agora, se você está fazendo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reuniões para uma venda, você está tendo uma conversão muito baixa. Isso quer dizer que você precisa melhorar seu pitch, melhorar seu sistema, ou às vezes até o próprio funil que você gera essa demanda. Então, eu já encontrei que o principal ponto é você ter 3 reuniões para uma venda, para o seu ticket estar alinhado e você ter uma conversão alta, através dos seus closers, achando os closers certos e tudo mais. Então, como é que você faz para sair do zero, bater 100 mil, depois 100.400, 400, 800? Isso daqui, se você simplesmente pegar o que eu estou falando aqui e executar, talvez daí já tenha sido de valor, mas daqui não é o bastante para você ter resultado, de fato, tá? O que eu decidi fazer? Essa aqui é uma call em grupo, então eu não consigo trocar ideia individual contigo, entender o seu momento, entender o seu nicho e tudo mais, conseguir te ajudar de forma individual. Então, o que eu decidi fazer? Um plano individual durante essa semana, tá certo? Que ela vai vir através de uma call individual. Essa call individual vai ser diretamente comigo ou com alguém do meu time. Então, repara, eu não vou ter um mundaréu de gente aqui nessa call. Geralmente, a call de segunda-feira eu boto 400 pessoas. Daqui não é o meu objetivo escalar muito. Por quê? Porque eu prefiro fazer as coisas mais na alfaiataria, pegar a galera certa, tudo mais, que a gente pode, quem sabe, ajudar e tudo mais. Então, qual que é a ideia desse plano individual? A gente te mostrar o melhor caminho para você ajustar a sua oferta, melhorar a sua oferta, para ela se tornar irresistível, sem boleto parcelado, aumentar o preço, aumentar o ticket sem depender muito de você. Te ajudar a implementar um funil de geração de demanda muito mais qualificada, quente, consciente, te ajudar a gerar pelo menos 30 reuniões por semana, isso daí aumentar muito o fluxo de vendas. E por fim, entender onde estão os gargalos do seu sistema comercial para você vender muito mais, 3 reuniões por uma venda e aumentar muito mais a sua conversão sem boleto parcelado, no Pix ou no cartão de crédito, em 2 vezes que seja que você recebe à vista. Então esse plano individual, sinceramente, se isso daqui em grupo já foi de valor, imagine individualmente. Só que, primeiro ponto, eu poderia cobrar, sei lá, um ticket normal de mentoria, que seria 10 mil reais nessa call individual, mas eu não vou cobrar isso. 5 mil reais, que seria um ticket baixo, mas ok, não vou cobrar isso, nem 2K, nem 1K, nem 500 reais. Na verdade, esse plano individual, essa call individual comigo ou com alguém da minha equipe durante essa semana, é de graça. Mas qual que é o negócio? Tem alguns requisitos para você conseguir participar e agendar essa reunião. Primeiro requisito, você tem que ter mentoria, tá certo? Você quer estruturar sua mentoria, quer escalar sua mentoria, beleza. Agora, se não tem nada a ver com isso, não faz sentido a gente trocar ideia. Então, você já tem que estar nesse jogo de mentoria. Ou estruturando sua mentoria, ou querendo escalar sua mentoria. Às vezes você está do zero, mas você quer estruturar, a gente pode te ajudar. Ou às vezes você já está faturando uma grana e quer escalar, a gente pode te ajudar. Segundo ponto, você tem que ter pelo menos 2 mil por mês de tráfego, para botar de tráfego no mês, tá certo? Se você tem menos de 2 mil reais de tráfego para colocar no mês, eu também não consigo te ajudar muito, porque você precisa levantar caixa, mas pelo menos 2 mil de tráfego na semana. Se você fizer da forma correta e a que a gente passa, 2 mil tem que virar pelo menos 20, 30, 40 mil reais, certo? Da forma bem empregada, fazendo uma boa oferta, um bom funil, um bom comercial, isso daí tem que virar muito mais. Até porque hoje eu boto 20 mil e volto a 250 na semana. Você fala, pô, mas é umas 10, 12, 13 vezes, eu acho, o dinheiro que você bota em tráfego. Mas no começo, quanto menos dinheiro você coloca, mais resultado vem. Quanto mais dinheiro você vai investindo em tráfego, as métricas vão caindo. Então, nesse começo, ainda mais, você pode ter um resultado muito mais bizarro. Então, esses são os 2 requisitos. Agora, se você quiser ter um plano individual comigo, uma call individual comigo, ou com alguém no meu time durante essa semana, para a gente te ajudar a melhorar a sua oferta, funil e sistema comercial para você bater 100 mil, 400 mil, 800 mil por mês, dependendo do seu cenário, a gente vai liberar um link aqui do Calendly para você conseguir agendar. O Fabrício, que é meu sócio, daqui a alguns segundos,
ele vai mandar um link aqui no chat. Só que tem um outro detalhe. Não é gatilho de escassez, esse link que ele manda, os horários acabam muito rápido. Por quê? Porque tem muita gente que agenda reunião rápido, né? Então, às vezes, tem gente que fala assim, vou agendar daqui 5 minutos, daqui a pouco eu abro o link. E, geralmente, acaba os horários, a gente lota mesmo, tá? Você pode até pensar assim, deve ser gatilho de escassez, né? Porque ele é de mentoria e tal, não sei o que lá. Pode ser mesmo, mas o ponto é, acaba rápido os horários. Então, se você quiser pegar um horário para a gente trocar uma ideia, um plano individual, é só você clicar nesse link aqui, ó, que ele acabou de mandar. É de graça, você não tem nada a perder. O máximo que você tem a perder, na verdade, são 45 minutos do seu tempo, né? Mas o máximo que você tem a ganhar é pegar 4 insights comigo ou com alguém da nossa equipe para a gente te ajudar a melhorar a sua oferta, seu funil, seu comercial, para você escalar muito mais rápido a sua mentoria, tá bom? Então, se você quiser pegar de graça esse horário, é só você clicar nesse link aqui. Aí quando você clicar, você vai cair nesse link aqui do Calendly, né? Ó, aí você só preenche seu cargo, faturamento, não sei o que lá. Aí aqui, ó, no celular, você bota mais 55, tá? Que tá... Fabrício, tem que ajustar esse negócio. Tá caindo o número dos Estados Unidos, mais um. Mas é isso. Aí depois você só ajusta aqui para mais 55 e clica em enviar. Quando eu clicar em enviar, vai aparecer os horários durante essa semana. Pega o horário que for melhor para você. Quem pegar rápido, pega o melhor horário aí, tá bom? Não deixa para daqui 3 minutos, 5 minutos, porque geralmente acaba os horários rápido mesmo, tá? Não é gatilho. Eu vou começar a responder perguntas, eu só vou liberar alguns segundos para você conseguir clicar aqui nesse link e agendar horário, tá bom? Qual que é o objetivo dessa call? Te ajudar como que você vai mostrar, na verdade, como que você consegue aplicar o funil de webinário para a sua venda de mentorias, tá bom? Adaptado para o seu cenário, para o seu nicho, para o seu ticket, para a sua história, para a sua jornada, a gente te ajudar a fazer isso. Entender onde estão os gargalos da sua oferta, do seu funil, do seu comercial, para você triplicar o que você está fazendo hoje, tá certo? E entender se é o momento ou não de você implementar esse tipo de estratégia. Tá? Então você não tem nada a perder, o que você tem a ganhar, na verdade, é a gente te mostrar o melhor caminho para você bater 100 mil, 400 mil, 800 mil por mês, é de graça, porém, você tem que já querer estruturar a sua mentoria ou querer escalar a sua mentoria. Às vezes tem gente que está do zero da mentoria, não tem nada do formado, a gente pode te ajudar a formatar, ou às vezes você já está faturando uma grana e a gente pode te ajudar a escalar. É totalmente de graça para você fazer esse plano individual, essa conta individual, e você tem que ter pelo menos 2 mil de tráfego aí no mês para investir. Se você quiser pegar esse horário, ó, clica aí e agenda comigo, tá bom? Ou comigo ou com alguém do nosso time, é sortido. Eu vou começar a responder dúvidas. E pera lá, deixa eu só tomar uma água para começar. Deixa eu começar a responder dúvidas. Que foi? 4? Ó, o Fabrício, meu sócio, acabou de falar que tem 4 horários. Deixa eu mandar aqui. Ó, quem quiser pegar, 4 horários, tá bom? Clica aí e agenda enquanto dá tempo. É só para quem já está no game de vender mentoria, estruturar ou escalar. A gente pode te ajudar de graça. O máximo que você tem a perder 45 minutos, o máximo que você tem a ganhar é estruturar o que você faz aí, tá bom? Estruturar, escalar para você crescer muito mais rápido aí com a nossa ajuda. A moral da história aqui é que não necessariamente você precisa no final comprar uma mentoria minha, tá? No final, se fizer sentido, obviamente, a gente entender que faz sentido para você, a gente pode, obviamente, oferecer, você pode ver nossa oferta, nossas condições e tudo mais, mas não é obrigatório, até porque a gente não vende para todo mundo, porque a gente tem umas garantias meio fortes, né? Então a gente acaba selecionando mais que a gente vai vender. Mas realmente o que você tem a ganhar é muito pela questão do plano individual, né, da call individual, que a gente pode te ajudar a melhorar a sua oferta, seu funil, seu comercial. Quem quiser, pega o horário aí, tá bom? Enquanto dá tempo. Deixa eu pegar aqui. Manda sua dúvida aqui no chat que eu vou responder.
Funciona para quem não tem time comercial? Com certeza, Diegão, tá? Na verdade, a primeira etapa dessa parte de estruturação é realmente você não ter time comercial e você ser o seu próprio vendedor, né? Em algum momento, você vai atingir um faturamento, escalar mais e aí sim começar a contratar os closers, tá? Então, basicamente é isso. Quem quiser, pega horário aí. Quero vender agentes de inteligência artificial de forma escalonada, uma venda de consultiva para pequenos e médios. Faz sentido a account individual? Com certeza, tá? A gente ajuda quem vende mentoria e quem vende serviços em geral, né, e querem ajuda no sentido de melhorar a oferta, implementar um fundo de webinário, ajustar o sistema comercial. Então, pode agendar aqui, ó. Agenda aqui, plano individual de graça. Funciona para vender marketing para médicos? Com certeza, demais. Porque o que você tem que pensar, Lucas, é que a pessoa, antes de comprar de você, ela precisa, na verdade, estar quente para pagar esse valor para você. Então, no final das contas, o principal é com quente, com consciente, você consegue tornar esse lead antes de dele cair na call de vendas, tá bom? Já te respondo, Thiago. Um segundo, deixa eu ver que ficou umas para trás aqui. Minha dúvida é, como rodar o funil sendo que estou eu empresa? Da mesma forma que você faria com o time. Eu comecei sozinho também, eu e meu sócio Fabrício, eu fazia o webinar, ele fazia o tráfego, agendava reunião, eu mesmo fazia 5, 6 reuniões de venda no dia. Você tem que trabalhar, você tem que estar disposto a suar a camiseta no começo, mas você vai levantar caixa bastante para contratar um closer, aí você vai construindo e aí já entra numa parte de escala, tá bom? Então, se quiser ajuda, eu posso te ajudar de forma mais individual, é só clicar nesse link aí. Deixa eu ver aqui, tem mais. Como vender direto na call, né, o Thiago? Tá, eu vou deixar essa dúvida um pouco mais para o final, porque é uma dúvida mais complexa, né, mas vou responder. Pós-webinário, posso mandar para o time comercial também para fazer uma qualificação melhor? Pode, na verdade é isso que você deve fazer. Né, levar para o comercial vender 1 a 1. Quem conseguiu agendar a reunião, manda agendado aqui no chat. Eu vou liberar um presente para quem não conseguiu agendar a reunião. Eu acho que vai valer a pena. De verdade, eu gastei tempo e dinheiro para fazer esse presente que eu daí. Manda agendado se você conseguiu pegar o horário aí durante essa semana, que eu vou liberar os horários. Isso aqui. Boa. Manda agendado aí. Tô vendo aqui na agenda, tem horário na quinta-feira para quem ainda não conseguiu pegar o horário, tá bom? Últimos horários restantes. Boa. Qual que é o presente aqui? Depois que você agendar a reunião, eu vou liberar um script de comercial. Hoje, a cada 3 reuniões, a gente fecha uma venda. Então, eu utilizo um script hoje, que meus closers rodam e tudo mais, que se você quiser ver parte desse modelo de script, a gente libera lá na página de Obrigado do Calendly. Então, você pegou aqui esse link, agenda de plano individual gratuito. Depois que você agendar, pegar o horário, lá na página de Obrigado, vai aparecer o script. Isso, é isso daí, Rafa. Quem quiser pegar, é só agendar a reunião. Se quiser agendar a reunião, é lá no final, tem o mapa mental do script de vendas, dá uma olhada lá, tá bom? Deixa eu responder mais dúvidas. Deixa eu ver aqui. Aparentemente tem 2 horários na quinta-feira. Eu acho que tem um hoje de noite também. Tá bom? Tem horário na quinta, se não me engano, e tem os últimos 2, 3 horários aí, quem quiser. Deixa eu ver. Quanto custa um closer por mês e qual o comissionamento em média? Vocês fornecem esse profissional? A gente tem produtos aqui dentro que a gente contrata por você o closer e tudo mais, né? Qual que é o negócio? Até para quem quiser ver o que eu vendo, o que eu entrego, hoje é o seguinte, tá? A gente tem 2 programas aqui dentro do MVM, que é esse programa para ajudar outros mentores. MVM basicamente é mentoria vendendo mentoria.
Então, é algo que eu faço e o Fabrício mais na alfaiataria, de ajudar de forma mais individual quem está aí, né, em todo esse programa. Então, a gente passa por duas etapas, que é um momento de estruturação e um momento de aceleração. Estruturação é o seguinte, fase 1, é ir do 0 aos 50 mil por mês e dos 50 aos 100 mil por mês. Você tem que chegar nisso daqui em menos de 3 meses com a nossa ajuda, tá bom? A fase de aceleração, ela já é de 100 mil por mês para 400 mil por mês e 400 para 800. Então, a gente separa nessas duas fases. Tem gente que vai entrar direto aqui, tem gente que já vai entrar direto aqui porque já está faturando mais e quer a nossa ajuda para escalar mais forte, né? Mas se você está estruturando, a gente te ajuda a fazer o quê na prática? A ajustar e criar sua oferta irresistível, a definir os entregáveis corretos, aumentar o ticket da sua mentoria sem cobrar boleto parcelado, como montar uma equipe de CS, suporte, como fazer uma estrutura de entrega que não depende do mentor 100%, e principalmente, como fazer uma entrega que não é por turmas, mas sim cíclica, tá certo? Segundo ponto é o funil de captação. Então, o que a gente faz? A gente destrincha exatamente nosso modelo de tráfego para gerar lead barato qualificado. Hoje a gente paga tipo R$10 no lead, que é um lead bom qualificado. A gente abre o nosso gerenciador de anúncios, conjunto de anúncios, criativo, landing page, ManyChat, SendFlow, tá? Todos os detalhes invisíveis da nossa operação, da parte de captação, de captar o lead, de gerar reuniões, tudo que você não vê e que eu também não falo aqui, eu mostro dentro desse programa. A gente implementa junto com você toda a estrutura de tráfego que você precisa para gerar demanda. Tem um script do webinário que gera pelo menos 50% de calls quentes, ou seja, você tem 100 pessoas aqui no webinário, você tem que gerar 50 reuniões. Eu te mostro exatamente o que você tem que fazer, tem um script para você gerar essa conversão bizarra, né? E te ajudando a implementar um modelo completo de captação que gera pelo menos 30 calls na semana. E o objetivo, calls quentes, calls conscientes, para você ter conversão alta. E você tem a gravação de todos os webinários de alta conversão que a gente faz. Então, e a terceira e última etapa é te mostrar toda a parte comercial que a gente faz. Calls de vendas nossas, né, de closer nosso, call de vendas minha mesmo, e por aí vai. Estrutura o sistema comercial completo que a gente utiliza para ter 33% de conversão através dos nossos closers. Script, apresentação, modelo comercial que a gente utiliza. Como contratar os melhores closers, e a gente te ajuda a treinar seus closers para eles terem uma conversão aí, igual a nós. Hoje a gente tem mais ou menos 10 closers e fica numa média de 30% de conversão, que é bem boa, né? Então, como que a gente faz isso na prática? A gente tem dois tipos de entrega. Tem a mentoria em grupo, se você quiser entrar, aí é uma call por semana, terça-feira, às 6 horas, inclusive hoje, se não me engano, acho que vai ser às 3 horas da tarde com o Fabrício, ou é comigo, ou com o Fabrício, ou com algum mentor, né? Área de membros com todas as nossas mentorias e aulas que a gente já fez, e está tudo gravado. Call de onboarding com o nosso head, todos os nossos processos e materiais da nossa própria operação de mentoria, grupo no WhatsApp, grupo de networking, e ainda um evento presencial aqui no nosso escritório, para você vir aqui ao Alphaville e passar o dia todo com a gente debriefando tudo que a gente faz, mostrando de forma até mais individual, ajudando um a um, gravar criativo, passar o dia juntos aí para a gente escalar, né, em grupo. E a mentoria individual. Então, são 2 calls comigo, 2 calls com o Fabrício, 6 calls com o nosso head, suporte exclusivo comigo, Fabrício, equipe, no WhatsApp, acesso a todos os entregáveis da mentoria em grupo aqui, que você tem também, e 2 eventos do MVM presencial aqui em Alphaville também, de você passar o dia aqui com a gente. Só que, qual que é o negócio? A gente faz isso daqui tão bem feito, a gente acredita tanto naquilo que a gente faz, que a gente entrega a garantia. Se você entrar em qualquer um dos produtos, seja em grupo ou na individual, se você pagar esse valor e não aplicar e não tiver resultado, a gente te devolve 100% do dinheiro que você pagou na mentoria e ainda dá R$1.000 a mais como pedido de desculpas pelo seu tempo perdido. Deixa eu te explicar, você vai entrar na mentoria, você vai pagar. Se você aplicar e não tiver resultado, e eu já entrei em várias mentorias que não tiver resultado, mas ninguém me deu essa opção. A minha garantia é assim, entrou, aplicou, não teve resultado, eu te devolvo o dinheiro que você me pagou na mentoria, ainda dou R$1.000 a mais do meu bolso, no final das contas eu entrego o dinheiro de volta, R$1.000, ainda dou o tempo da mentoria, teoricamente eu entreguei, né? Então, no final das contas, o risco é meu. Se você entrar, executar, não tiver resultado, eu devolvo 100%, eu dou R$1.000 ainda, é isso, tá? Então, o risco é meu, no final das contas. Mas a gente criou um sistema que você tem que só copiar e colar. Se você fizer isso, você vai bater 100 mil, 400 mil, 800 mil por mês. Por quê? Porque a gente foi do 0 aos 800 mil por mês em 1 ano e 3 meses. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, né, se eu soubesse aonde pisar, o que fazer certo, o que fazer errado, que eu já pouparia tempo, só pegasse os pontos-chave, eu teria escalado muito mais rápido.
A ideia é eu te passar tudo aquilo que eu fiz de errado para você cortar de caminho e fazer só aquilo que eu fiz de certo para você escalar muito mais rápido, bater 100 mil, 200 mil, 300 mil e acelerar muito mais rápido, né? E a gente tem muito resultado, né? Então, por exemplo, o Marcelo é um mentorado, o Marcelo Pimenta, ele inclusive é sócio da Startse, ele entrou faturando 20 mil, tinha mês que faturava 15 e tal. No primeiro mês ele bateu 70 mil com a nossa ajuda, ó, em julho conseguiu um faturamento superior a 70k, implementando um modelo de webinar semanal. A maior parte dessas vendas foi na minha própria base, ativando grupos de WhatsApp, quero agradecer o Felipe e tudo mais. Primeiro mês, com a nossa ajuda, ele foi dos 20 aos 70 mil, depois, no segundo mês, bateu 82 mil, e no terceiro mês, ele bateu 106 mil, se não me engano. Ou seja, ele foi de 20 para 100 mil em 3 meses, com a nossa ajuda. O David é mentor de empresários da parte de marketplace. Ele entrou faturando de 10 a 30 mil, então tinha mês que batia 10, tinha mês que batia 20, tinha mês que faturava 30, então ficava nessa. Em 18 dias, com a nossa ajuda, bateu 156 mil reais em 18 dias. Tá certo? Em 45 dias, até tem um vídeo dele, depois eu mostro, ele bateu 280 mil com a nossa ajuda, tá? Então, a gente também ajuda, tem mais gente aqui, mas, por exemplo, tem esse cara, o Rafa, ele entrou faturando zero, sem oferta, sem nada, ele queria vender mentoria, a gente criou a oferta dele, ajustou o funil, melhorou o comercial dele. Primeiro mês com a nossa ajuda, do zero, ele bateu 90 mil no primeiro mês. Ele tem até a mensagem dele, ele vendeu 3 mentorias de 30 mil no primeiro mês. Essa mensagem aqui, ele tinha fechado 2 de 30 mil, depois ele fechou mais uma de 30 mil. Então, no primeiro mês, ele foi do 0 aos 90 mil reais, a gente criou a oferta dele, funil comercial. Né? Então, tem vários outros cases aqui também, mas vou ficar gastando muito tempo. Se você quiser a nossa ajuda de forma prática para a gente estruturar e escalar a sua mentoria junto contigo, é copiar e colar. Quem quiser ter resultado também nesse sentido, só pegar esse link, que eu não vendo a mentoria ao vivo aqui, né? Ao vivo aqui, né? De, tipo, liberar o link de checkout. Um dos motivos pelos quais eu não vendo aqui ao vivo também é porque eu entrego essa garantia que é muito forte. Então, se você entrar, me pagar um valor, executar, aplicar e não tiver resultado, eu devolvo 100% do dinheiro que você me pagou e ainda dou R$1.000 a mais do meu bolso. Então, a gente faz um papel de também de selecionar as pessoas para entrar. Às vezes, sei lá, um cara que é enfermeiro, não tem nada a ver, e entra, e aí a gente iria sugerir, pô, não faz sentido você entrar e tal, porque eu acho que tem uns passos antes e tal. Agora, se a gente acha que a gente pode te ajudar, a gente vende, e se você executar, aplicar e não tiver resultado, a gente tem essa garantia que é muito forte, tá? Então, deixa eu ver se ainda tem horário. Galera, aparentemente só tem horário na quinta-feira de tarde, tá bom? Quem quiser pegar, acho que tem uns 3, 4 horários da parte da tarde que o Fabrício liberou. Só pegar aqui, ó, 4 horários, são 3 ou 4? 5 horários. 5 horários restantes essa semana, tá bom? Ele liberou mais 3, e aí tem mais 5 horários restantes. Mas você não perde tempo do closer se não qualifica? Primeira etapa da qualificação, Rafa, ela está na parte do criativo. Então, como que faz para trazer lead qualificado? Primeira etapa é criativo. Se você não comunica bem no seu criativo, você perde muito. Então, qual que é o negócio? Uma coisa, vou dar um exemplo. Você que é mentor de empresários, tá? Aí você faz um criativo assim, ó. Você que é mentor de empresários, está faturando... Vou dar um exemplo melhor, né? Você que é mentor de empresários, está quebrado, está com dívida, não sei o que lá, mas quer bater 10 milhões de reais por ano, eu vou te ensinar, clica aí. Aí começa a chegar um monte de lead quebrado com dívida. Aí você fala, pô, por que será? Porque no seu criativo você está chamando esse cara. É diferente de você falar assim, ó, você que é empresário, está faturando 1 milhão de reais, quer bater 10 milhões de reais, eu vou te ajudar. Tá certo? Às vezes a gente pode vender para vários públicos dentro do nosso público, mas por uma síndrome de vira-lata a gente escolhe aquele que não pode pagar a gente, é bizarro, né? Tem que escolher aquele que pode te pagar. Mas o segundo ponto é que o próprio Calendly, Rafa, ele qualifica o cara, tá bom? Então, no Calendly tem um formulário e basicamente dentro desse formulário, às vezes tem uma seleção de que o cara agenda direto, às vezes não tem horário para agendar por conta da qualificação da gente não poder ajudar. Então, a própria qualificação, o Calendly faz essa qualificação, tá?
Qual funil você utiliza, por favor? Ó, o Vinícius prestou atenção aí. Repete, por favor, os seus entregáveis. Boa, deixa eu mostrar aqui. Ó, mas quem tiver dúvida e quiser entrar em algum programa meu e tal, na Cal a gente pode te mostrar se fizer sentido para você. Mas basicamente temos a mentoria em grupo, né? Então a mentoria em grupo você vai ter Cal semanal, aulas e mentorias já gravadas, grupo de network e suporte individual. E também tem a mentoria individual, que aí você tem 2 calls comigo, 2 calls com o Fabrício, mais toda a entrega da em grupo, mais grupo individual no WhatsApp, ingresso para você vir aqui no evento presencial, tá bom? Sabe o que eu vou fazer? Quem agendou reunião e fizer call, eu nunca fiz isso antes, tá? Quem agendar a reunião e fez uma call com o meu vendedor, com o meu closer, ou com alguém da minha equipe, ou mesmo comigo, a gente vai sortear, eu vou sortear, vou pegar, sei lá, 1 ou 2 ingressos para sortear, para quem fizer call durante essa semana, para ganhar o ingresso para vir presencialmente aqui no escritório, quando tiver o evento presencial aqui do MVM. O evento presencial basicamente é um dia aqui com a gente, fazendo debriefing completo daquilo que a gente faz, de como a gente foi do 0 aos 800 mil reais por mês, no detalhe do que a gente fez e o que a gente está fazendo semana após semana, tá bom? Esse ingresso custa R$2.000, eu vou sortear para quem agendar e fizer call durante essa semana. Quem eventualmente ainda não agendou, deve ter 2, 3 horários aí, quem quiser pegar e participar, tá bom? Nunca fiz isso antes, mas tive essa ideia agora e já era. Nessa. Deixa eu ver se eu não respondi alguma dúvida aqui. Em nenhum momento se aplica formulário antes da reunião, a Evoque Decor. Então, via Calendly, tá? O Calendly, a etapa antes é um formulário, depois aparece a agenda, entendeu? Então, esse formulário, ele qualifica a própria reunião. E dentro do Calendly, você consegue colocar automação para saber se o lead é qualificado ou não. Se ele não for, não aparece horário para ele agendar, entendeu? Funciona o funil que você faz o anúncio e a pessoa cai em uma aula sua? Sim, antes ele tem que passar num grupo de WhatsApp, né? E depois, em determinado dia da semana, cai num webinário, por exemplo. Tá? Boa. Galera, aparentemente lotou aqui as agendas. Fabrício, tem como liberar a quinta? Tem? Quando? Ó, eu pedi para o Fabrício liberar aqui na quinta. Quem ainda não conseguiu e se quiser pegar o horário, ele vai liberar aqui, ó, mais horários na quinta-feira. Acho que lotou todos os dias, aí acho que ele vai conseguir liberar na quinta. Quem ainda não conseguiu pegar o horário quiser, tá? Isso, exatamente. Boa, Vini. Boa. Felipe, quais os custos iniciais para rodar o webinário semanal? Captar leads qualificados, ter resultado semelhante ao dos closers que você nos apresentou aqui. Então, hoje eu boto tipo 20 mil reais de tráfego na semana, né? Se for somar as 2 operações. Isso é algo que você não deve colocar, até porque provavelmente você não tem 10 closers, igual eu tenho aqui na operação, você não consegue gerar essa demanda toda e suprir, né? Você tem que ir de forma gradual. Eu te sugiro colocar de 2 a 4 mil reais por mês para começar, mas fazendo da forma certa. Você pegar simplesmente isso que eu falei aqui, executar, a chance maior não é querendo jogar maldição, não, mas a chance maior é de não dar resultado, porque estão muitos detalhes invisíveis na parte da captação, da parte do tráfego, da parte do webinário, da parte de gerar comparecimento no webinário, da parte de pagar barato no lead, da parte de ter conversão alta, da parte de contratar o closer certo. Então, esses detalhezinhos que mudam tudo. Então, mas eu te sugiro, se você for começar, inclusive, com a nossa ajuda, de 2 a 4 mil reais de tráfego. Sim, boa. Boa poesia. Sobre vender, deixa eu ver aqui, ó, as dúvidas estão grandes. Sobre vender grupo de mentoria, se for vender grupo de mentoria, se for começar do zero, como formar a primeira turma? Começa com 1 ou 2 pessoas ou coloca um prazo para formar um grupo? Assim, eu sugiro você começar com individual.
todo mundo que comprasse o individual, você vai bater 10, 20, 30, 50 vendas. Você bota todo mundo num grupo juntos e aí você passa a vender mentoria em grupo. Ela vai entrar no grupo que você já vende mentoria individual. De forma mais fácil. Como você gerencia as entradas nos grupos? Troca grupo toda semana? Troca grupo toda captação ou mesmo que veio da captação da semana passada? Não, hoje em dia eu tenho tipo uns 50. Não, hoje em dia eu tenho mais de 70 grupos, mais de 90 grupos de WhatsApp. Em uma operação eu tenho 70 e poucos grupos, e nessa daí eu tenho uns 10 grupos por aí, tá bom? Então a gente vai trocando toda semana, por quê? Porque hoje, pelo investimento de tráfego que a gente faz, a gente bota mais de 1.000 pessoas no grupo toda semana. Então, tem um limite de pessoas no grupo, que eu acho que é de 1.000 pessoas, um negócio assim. A gente tem que trocar toda semana o grupo, tá bom? Da captação. Com certeza, poesia. Mas de 2 a 4 mil reais aí você consegue colocar. E com a nossa ajuda a gente consegue buscar uns 20, 40, às vezes até mais de faturamento, né, com isso. No começo é muito normal, eu já tive semana que eu botei 3 mil reais de tráfego, botou 90 mil. Você vai aumentando o tráfego, as métricas vão ficando mais caras, né? E aí também o resultado vai caindo, então o ROAS vai caindo também, mas no começo, às vezes, quanto menos dinheiro você bota, mais esse resultado vem. Mas, óbvio, é melhor você ter menos retorno com mais dinheiro investido, do que muito retorno com pouco dinheiro investido. Nossa, eu fiz 100 vezes, só que você botou 100 reais, vai dar muito pouco. É melhor você ter 10 vezes de retorno em cima de 100 mil, entende? De tráfego. Boa. Galera, ó, última, para finalizar aqui a call, eu vou mostrar um vídeo aqui de um estudo de caso de um mentorado nosso, que entrou faturando 10 a 30 mil, e ele bateu 280 mil a nossa ajuda. Eu vou mostrar o estudo de caso dele. Última chamada para você agendar a call, ó, última uma chance para agendamento de call comigo ou com o time, de graça, essa semana. Acho que só tem na quinta, tá? Você faz ou passa modelo das páginas, organiza grupo, tem o suporte ou indica alguém para contratarmos? Ô Fê, dentro da nossa mentoria a gente mostra tudo isso, tá? A gente passa todo o modelo das nossas páginas, te ajuda a mostrar as ferramentas que a gente utiliza, o que a gente faz para organizar os grupos, toda a parte de suporte a gente ajuda a criar, tá? Então a gente ajuda 100% com isso dentro do, seja no programa em grupo ou individual, a gente também tem suporte individual em qualquer um das duas ofertas, Fê. Sim, Arthurzão, 150 é bom. Qual a taxa de comparecimento das pessoas agendadas na reunião? Hoje a gente tem um no-show de 10%, mais ou menos. 10 a 15%. Porque se você faz sessão estratégica, é muito normal você ter muito no-show. Porque o cara viu um anúncio seu, caiu numa landing page e agendou reunião. Esse cara esqueceu que você existe. Ele não aparece. Agora, quando você faz webinário, querendo ou não, é muito difícil você esquecer que você agendou reunião. E porque você me escutou falar por uma hora e pouco, só depois decidiu agendar a reunião. A mesma coisa acontece com o seu lead também, tá? Então o compromisso é muito maior porque você está ao vivo. E principalmente porque eu estou falando com as pessoas, ó, tô falando com a Evoque, Decor, a Nutri, Milene, com o R4, com o Vinícius, com o Alisson, Felipe. Então, essa individualidade, isso daí ajuda muito, tá? Inclusive tem gente que fala assim, mas vale a pena fazer webinário gravado? Não. Porque o webinário gravado nunca vai passar tanta autoridade, tanta pessoalidade quanto um ao vivo, tá bom? Porque eu consigo tirar dúvida um a um. Mas, pô, você tem que gastar uma hora e meia por semana, sim. Mas eu gasto 1 hora na segunda-feira, 1 hora na terça-feira, que são somando 3 horas na semana, me geram 250 mil reais de faturamento na semana. Para mim, vale meu tempo, tá bom? Então é assim que eu penso. Fechado? Galera, última chance para agendar aí, mandei o link. Eu vou compartilhar esse estudo de caso. Só antes de eu compartilhar, eu sempre faço uma oração. Se você quiser participar dessa oração aqui comigo, eu não sou pastor, não sou nada do tipo, mas eu faço com o meu coração. Se você quiser participar dessa oração aqui junto comigo, bora nessa, tá bom? Bota a sua energia aqui, vamos juntos. Que você possa respirar profundamente.
que a gente possa buscar a Deus com os nossos pensamentos, a Jesus, elevar nossos pensamentos até o alto. Deus possa sempre nos amparar e nos proteger diante de toda tentação, diante de todo mal, iluminar o nosso caminho, perfumar o nosso caminho, mas que a gente faça a nossa parte também, de trabalhar, se esforçar, trabalhar com ânimo, poder contribuir com aquele que precisa, que a gente seja igual à parábola dos talentos, aqueles que receberam talentos multiplicaram, e aquele que recebeu um talento ficou na terra por medo e não multiplicou, e aí ele foi retirado. Mas aqueles que receberam os talentos multiplicaram e receberam mais ainda, foram confiados mais ainda. Pois quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Para que a gente seja fiel no momento de agora, com os recursos que a gente tem, com a inteligência que a gente já tem, com a capacidade que a gente já tem, que a gente possa dar bons frutos, não só para nós, para nossa equipe, para nossa família, em tudo aquilo que a gente faz. Que Deus possa amparar e proteger você, sua família e sua equipe, todos aqueles que estejam ao seu redor, ou que precisam. E que assim seja, graças a Deus, graças ao Pai. Bom, gente, agradeço muito pelo tempo de vocês. Espero que eu possa ter contribuído pelo menos um pouco aí, ter te ajudado, sei lá, de alguma forma, tá bom? Tamo junto. Se você marcou reunião, a gente se vê aí em breve. Ou comigo, com alguém da minha equipe. Se você ainda não agendou e quiser agendar, tá aí no chat o link, tá bom? Fica com a Cal aí, esse estudo de caso, é legal pra caramba. É o David, é um mentorado nosso, é o resultado que ele teve, se liga. David, irmãozão, tô aqui e eu quero fazer jogo rápido pra galera saber. Eu quero chegar do seu começo do seu fim, mas eu quero saber o seguinte, quanto de resultado você teve depois que você entrou no MVM? Cara, em 45 dias, deu uma faixa de 280 mil de vendas. Então, quando você entrou no MVM, você estava faturando mais ou menos quanto, assim? 15, 20 mil com mentorias esporádicas, assim. Uma hora você vendia uma, outra hora? Quando queria. E aí, depois que você entrou, como que foi o resultado? Me conta um pouco mais pra galera entender. Cara, também. Que abriu muita visão. Eu lembro que depois do seu webinar, que foi um contato 100% frio, né? Só entrei no seu Instagram lá e vi, eu falei, cara, eu preciso disso aqui. Eu precisava de uma estrutura de venda, né? Uma estrutura de funil. Eu sabia como vender, mas eu não sabia como trazer esse pessoal para dentro, né? E aí a gente desenvolveu o produto junto, que foi uma boa, assim, o que a gente ia entregar. E a questão das calls, cara, no Calendly foi o matador. Aquilo ali foi, assim, absurdo, porque gerar aquela questão de, como se diz, a pessoa, ela precisa estar comigo. Não sei dizer exatamente a palavra, mas aquela escassez. Sim. O cara fechando, assim, eu fiquei assustado porque também tinha uma demanda reprimida de querendo comprar do meu Instagram. Sim. E aí, quando a gente ajustou toda a estratégia com essa demanda, foi batata. Até assustador, porque tava fechando 8 pessoas em 8 call. E começou com 3,5 mil de mentoria, eu fui aumentando. O ticket estava 3,5K que você cobrou? Que a gente iniciou quando a gente desenvolveu o produto, né? E aí você me orientou, cobra isso, nisso. Falei, beleza. E aí eu fui aumentei para 4, continuava fechando, aumentei para 5, continuava fechando. Aí eu achei o meu público de mentoria individual, que eu não sabia que eu conseguia vender esse ticket, que eu vendi mentoria de 40 mil, com a entrega de 6 meses. E assim, eu sabia que a gente tem um know-how na área, que a gente tem uma, como se diz, uma experiência, a galera já queria comprar, mas eu não imaginava que eu conseguiria vender uma mentoria de 40 mil. Sim. Óbvio, a gente entregou muito. Desses resultados, um dos mentorados de 40 mil, ele faturou o primeiro milhão dele na Shopee em um mês. Só com o resultado da mentoria. Então, assim, ele pagou e, velho, ficou no feliz final demais. foi bom para todo mundo. Para todo mundo. Agora, me tira uma dúvida.
quando você entrou faturando 15 mil, Sim. e aí você teve acesso à nossa metodologia e tudo mais, o que a gente te passou, depois você estava faturando 280 mil mais ou menos, né, por mês, porque teve 45 dias, então eu imagino que foi um pouco menos dentro de 30 dias, mas foi mais ou menos nisso. O que você acha que foi a verdadeira virada de chave que você pegou com a gente, que você acha que realmente contribuiu o máximo para esse resultado? Cara, eu acho que a metodologia de pitch foi importante pela questão ali do webinar, foi o webinar, tudo começou no webinar semanal, ali foi o que começou a virada de chave. O desenvolvimento do produto foi excelente também, mas foi todo o funil, né? O webinar, trazer para cá no Calendly e também a instrução ali de toda a estrutura de pitch, como que a gente ia trazer esse cara para dentro da mentoria. Eu acho que esse foi o matador, o diferencial ali. Sim. Foi o direcionamento, porque eu fiquei assustado, porque a galera tava fechando assim, muito. Até eu falei, cara, como assim? Por que eu não fiz isso antes? Porque eu não sabia, né? Isso é muito bom, foi matado isso aí. Agora, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que talvez vai bater com quem tá vendo. Você, na hora que você fechou com a gente, você tava inseguro, você tava com medo de não gerar resultado? O que passava na sua cabeça? E, assim, se essa pessoa tiver com esse mesmo sentimento, o que você diria para ela hoje, sabendo do que a gente faz? Como eu tô na internet também, para chegar para vender mentoria, eu não tive que investir muito. Sinceramente, sim, eu investi centenas de milhares de reais na pessoa que eu sou hoje, para poder ter o resultado que eu tenho hoje. E tem um negócio que sai barato é conhecimento, no final das contas, porque eu não teria feito o faturamento que eu fiz se eu não estivesse dentro da mentoria com vocês. Então, sim, obviamente a gente fica, em qualquer situação de compra, fica inseguro, porque o medo ele vai gerar isso na gente, a gente vai ficar assim, pô, será que vai dar certo? Eu vou investir 10, 15, 20 mil reais e eu não sei se vai dar resultado. Mas a pergunta é, e se eu não tivesse investido? Sim. Será que eu ia ter esse resultado? Com certeza não. Com certeza eu não teria, porque eu não teria aprendido isso. Mas, cara, se eu tô falando como uma pessoa que tem mentorados, que ensina outras pessoas e que passa por vários... Você que tem uma mentoria, que tem algum serviço, algum produto para vender. Não tem nada mais barato do que comprar o conhecimento de alguém que já tem o resultado que você quer ter. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estava inseguro, negociei, né, com você bastante. Eu quero pagar sim. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje o conhecimento que eu tenho, o que você escreveu no quadro aqui hoje, para mim também já abriu a mente para a segunda etapa do processo. De escala mais ainda. Escalar agora, mais ainda, time comercial. O pós-venda também foi fora de série. Obrigado. Tamo junto, irmãozão. Tudo que a gente aprendeu aí. Então, se alguém tá na dúvida de entrar, o que você fala pra esse cara aqui agora? Cara, entra agora. Vai pra cima, porque se você não vender, algum outro cara vai vender mentoria pro seu lead. No seu lugar, né? Tamo junto e é nóis. Obrigadão, viu, irmãozão?